Bom dia, Vera. Bom dia a todos. O acordo é esse. Ontem, como a gente viu na reportagem, ficou decidida essa questão sobre os CACs, caçadores, atiradores e colecionadores. E o acordo prevê que o governo envie para o Congresso, com regime de urgência, em breve, um projeto de lei tratando especificamente sobre categorias profissionais. A gente está aqui com dois vice-líderes partidários, fazer o balanço da votação de ontem, previsão sobre essa questão das categorias profissionais e também outros assuntos que são manchetes aqui no Congresso Nacional. A gente está com o deputado Mauro Benevides Filho, que é vice-líder do PDT, e o deputado Daniel Silveira, que é vice-líder do PSL e é vice-líder do governo aqui na Câmara também. Deputado Daniel Silveira, começando com o senhor, que balanço que o senhor faz dessa votação de ontem e do que vem pela frente em relação a armas? Bom dia. Bom dia. Bom, em primeiro é entender que o governo não ficou 100% satisfeito, porque o pacote anterior era muito mais amplo, ele abrangia mais categorias. Temos percebido os índices de criminalidade têm caído bastante, justamente pelo uso maior de armas pelas forças policiais, pelas forças de segurança, e categorias como as guardas já fazem parte do escopo da segurança pública. Então, quando você suprime deles, embora eles já tenham um porte, que eles tenham acessibilidade maior à arma para poder ser, como co-irmã, operar junto com a polícia, no policiamento ostensivo e também ao cidadão, e não restringindo somente aos CACs, que já é um avanço, mas nós queremos também o pacote de emergência imediato para aprovar aqui em urgência, caráter de urgência, de emergência, para que as pessoas tenham esse acesso constitucional de defesa, como diz na nossa Constituição, que segurança pública é direito e dever de todos. Então, já é comprovado que países mais desenvolvidos, que possuem um porte liberado de armas, a redução da criminalidade é muito ampla. Temos exemplos de Chicago e Nova York que comprovam isso aí, dados empíricos e científicos. Então, esperamos que seja rápida essa votação aqui no Parlamento. Agora, dá para prever quais categorias profissionais e como é que vai ser a discussão aqui, já que esse projeto sob porte ficou tantas semanas, meses no plenário? Sim, claro. Seriam as guardas, agentes de trânsito, advogados, também entram a categoria de defensores públicos, né, que é a parte também, e também me fugiu aqui a memória, a palavra, de toda a categoria da segurança, que entrariam também os promotores, advogados, defensores públicos e toda a parte jurídica, né, não só advogados criminais, estava tendo uma discussão facilitada entre eles e hoje estamos tentando abrir para toda a população. Bom, deputado Mauro Benevides Filho, como é que o senhor avalia essas votações de ontem e essa possibilidade de vinda para porte para categorias profissionais? O senhor que é vice-líder do PDT aqui na Câmara. Bom dia. Bom dia. Primeiro, discutir com a população brasileira se o papel do Estado é dar arma para as pessoas, para elas comprem, ou se é papel do Estado prover segurança pública para que você tenha o direito de ir e vir. Quando se pinça cidades específicas que deu certo, não necessariamente significa que foi o porte de arma que assegurou essa característica, porque quando os Estados Unidos, por exemplo, onde é Chicago, hoje com o porte de arma é morte em boate, é morte em escola pública, os jovens estão matando os outros jovens. Eu acho que a população brasileira precisa avaliar melhor se esse realmente é o papel e, inclusive, deixa de lado a discussão maior, que é prover segurança pública. O governo federal, os governos estaduais, que têm também a responsabilidade de fazer isso, tem que ter uma estrutura de investimento em inteligência, na estrutura de reter os jovens dentro da sala de aula, em uma escola em 2 turnos, para que ele não vá para as drogas, que hoje é a grande comandante desse processo de destruição da sociedade brasileira. Portanto, isso é um tema muito polêmico. Ontem foi possível porque se retiraram todas as categorias, como disse o deputado Daniel, mas ficaram lá os atiradores, os caçadores, que é uma categoria específica. Mas no projeto de lei prevê, por exemplo, que o número de armas possa ir até a 16 por ano. Por ano, ou seja, para que tanta, se é para se defender, para ter tanta armas que possam ter. Isso estava sendo negociado, ser retirado do texto, eu não sei se a versão final, isso já ficou devidamente retirado, mas eu discordo de que entrega armas para as pessoas seja a solução para a segurança pública brasileira. Deputado Daniel Silveira, esse é um pouquinho da discussão que estava no plenário ontem. Como é que o senhor acha que vai ser possível chegar a um acordo sobre essas categorias profissionais quando vier para o plenário? Sim, claro. Primeiro eu quero antecipar que eu sou muito aprofundado na pauta, eu sou armamentista, sou policial especialista em segurança pública, então nós não pensamos cidades, os dados são empíricos. Quando tem esses atentados nos Estados Unidos, ou no cinema, ou escola, é justamente em pontos que não é permitido o porte de arma. Frisar isso é muito claro, isso é fato, e não há como refutar essa tese. Quando se desarmou as pessoas em Chicago, o índice subiu muito quando armou,
desceu novamente. E também nós não vamos dar armas às pessoas, nós vamos preparar e satelizar com uma legislação que venha punir qualquer um que cometa crime com armas. Então é muito mais amplo do que parece. Essa parte do discurso até que a oposição às vezes usa, não podemos dar armas, que vai aumentar, isso é tudo uma falácia, é uma narrativa muito falaciosa, na verdade. E eu entendo muito bem sobre o assunto. Grande parte da bancada também são especialistas em segurança pública, são policiais, então posso comprovar por A mais B que é muito mais segura a sociedade armada. Os 25 países mais armados do mundo são os mais seguros. Deputado Mauro Benevides Filho, essa discussão então vai continuar quando vier esse projeto sobre categorias profissionais. Sem sombra de dúvidas, porque o que a Câmara deveria estar discutindo era como prover melhor segurança para o brasileiro. E não está discutindo se vou a arma, se eu posso dar fuzil. Olha o que é que nós estamos discutindo. Se podemos dar revólver, dar .40, se podemos dar fuzil. Ou seja, a Câmara se reduziu a discutir muito mais o tema que deveria ser, que era discutir como fazer a melhor segurança, e nós estamos aqui discutindo se o advogado deve ter ou não, se o defensor deve ter ou não. Eu acho que isso é uma discussão menor nesse momento, porque o Brasil, nós temos que interromper essas vinculações entre presídios e aqueles que vendem drogas lá fora. Isso, e inclusive o meu estado do Ceará está sendo feito agora um bloqueio muito forte, e é o que permitiu você reduzir 60% dos homicídios. O estado do Ceará é o estado que mais reduziu homicídios em todo o território brasileiro. É fazer a parte social, é ter emprego, é ter estudo, escola pública para as pessoas poderem ter acesso, e não está discutindo se a pessoa deve ter, se a categoria A ou B deve ter arma ou não. Vamos mudar de assunto aqui, porque ontem foi um movimento forte aqui no Congresso. O presidente Jair Bolsonaro veio ao Senado entregar medidas da equipe econômica. São 3 propostas de emenda à Constituição. Tratam de medidas de ajuste fiscal no âmbito da União, dos estados e dos municípios. Deputado Daniel Silveira, são 3 PECs, né? Propostas sobre Pacto Federativo, uma chamada de PEC emergencial, que é considerada mais polêmica e estabelece um gatilho permanente para a redução de despesas obrigatórias, pode ser redução de salários de servidores, de jornada, e também tem essa PEC dos fundos públicos, que prevê a revisão da maioria deles, são 39 constitucionais ficaram de fora, revisão dos fundos, os outros fundos de dinheiro. Deputado Daniel Silveira, o senhor acha isso é um assunto polêmico? Como é que o senhor acha que o Congresso vai discutir, vai receber esses termos, propostas de emenda à Constituição que exigem muito apoio, né? Sim, é um projeto muito amplo também, mais um tema polêmico, só que a gente tem aquela premissa do governo de menos Brasília, mais Brasil, uma redução no orçamento com gastos públicos, e isso é notório e nós temos que fazer isso, e quando nós fazemos isso, nós podemos tirar, que tirou ali a minha concatenação de ideias, só o fato de nós termos a possível redução de 25% nos cargos, no horário, e também a redução proporcional de salário já proporcionaria muito. Não podemos demitir, então nós reduzimos para manter a folha. Isso é muito importante, são pontos como esse. É permitir também, no menos Brasília e mais Brasil, nós tirarmos 5 mil municípios com menos de 5 mil habitantes, poder reduzir e dificultar a criação de novos por meramente interesses políticos. Então é muito importante. Bom, a gente está tendo um movimento aqui no plenário, no Salão Verde, porque vai abrir daqui a pouquinho uma sessão solene em homenagem à Nossa Senhora de Nazaré, e como todos os anos eles vêm aqui trazendo essa imagem para o plenário e dá um pouco de tumulto aqui no Salão Verde. Vamos continuar então a entrevista, deputado. Quase temático o salão. Temático salão, isso mesmo. Deputado Mauro Benevides Filho, falar um pouco sobre esse pacote do governo que chegou ontem. Bom, eu trago aqui para a Câmara a minha experiência de 12 anos de secretário da Fazenda, compreendendo hoje que dos 27 estados brasileiros, 21, sobretudo os mais ricos, não têm condição de administrar, não tem dinheiro para investimento, não tem dinheiro para fazer educação, saúde, segurança pública. Portanto, essas matérias eram ter o lado bom e ter o lado ruim. O lado bom é porque ajuste fiscal ele não é um fim em si mesmo. Ajuste fiscal é você dotar o Estado, e quando eu digo Estado, é município, Estado e União, de ter recursos para investimento. Se não tem investimento, portanto, não tem política pública, não tem crescimento econômico. Então, do lado bom, você tem um controle das despesas correntes, você tem controle de pessoal, você tem controle de custeio, você tem também essa desvinculação de fundos que pode gerar uma receita adicional para o governo federal, por exemplo, daqueles fundos que não são constitucionais de até 200 bilhões, e pode, inclusive,
permitir que os estados brasileiros estejam impedidos de receber aval da União quando o gasto corrente, como proporção da receita, ultrapassar 95%. Então, sob esse prisma, eu acho que ela é extremamente relevante e nós vamos discutir isso com muita profundidade. Agora, me preocupa fatos muito graves. Primeiro, o Fundeb. O governo do presidente Bolsonaro está propondo prorrogar o Fundeb só até 2021 e depois acaba o Fundeb. Ou seja, ou a Câmara intervém para poder discutir essa questão, ou então eu acho muito nocivo, exatamente no momento em que a educação brasileira, a educação básica, deslancha, ou seja, os indicadores começam a dar resultados, ainda não chegando na meta do milênio, mas já em processo de acréscimo. Meu estado, por exemplo, das 100 melhores escolas de ensino fundamental, nós temos 82, numa demonstração muito clara do volume de investimentos que estamos fazendo. Segundo, quando veio o teto do gasto, a vinculação de 18% de educação e 15% de saúde foi extinto. E, a partir dali, esses gastos passaram a ser ampliados pela variação da inflação. Pois bem, na emenda emergencial, esse reajuste pela inflação está sendo eliminado, o que, além de eliminar o índice, está sendo eliminado também o reajuste pela inflação. Terceiro, o salário mínimo. A PNAD, o IBGE, acaba de demonstrar o aumento da extrema pobreza no Brasil, a piora na distribuição de renda. Como é que nós vamos tirar? Já tinha sido tirado, na lei do salário mínimo, o reajuste além da inflação. Lá foi tirado porque a regra do salário mínimo era variação da inflação, mais um percentual de crescimento do produto interno bruto. Isso já foi retirado, ficou só a inflação. Agora, estão tirando também a inflação da categoria mais sofrida do Brasil, que é aquele correspondente que ganha um salário mínimo. Isso não pode acontecer. Terceiro ponto, quando eu tive com o ministro Paulo Guedes, que tem procurado fazer as coisas para acertar, mas eu dizia para ele, por exemplo, eu cortei lá 10% de todos os incentivos fiscais do meu estado. Ele aqui está propondo cortar 10% somente dos subsídios tributários. Ele está esquecendo dos subsídios financeiros e está esquecendo dos subsídios creditícios. E, estranhamente, porque no orçamento da União, nós conhecemos o subsídio tributário e conhecemos o subsídio financeiro. O Congresso Nacional não sabe quanto a União dá de subsídio creditício. Eu sei porque a minha equipe levantou aproximadamente 40 bilhões de reais por ano. Nós não vamos fazer nada nesse processo, então tem muitas questões que são boas pelo lado do controle da despesa, mas tem umas bastante graves que a gente precisa avaliar, e a Câmara dos Deputados, e estarei aqui presente para poder contribuir para esse ajuste que eu acho fundamental. E, por último, todo controle de despesa se dá na despesa primária, ou seja, pessoal, custeio e investimento. Até porque, e esse é um dado importante, Maria, o teto do gasto que foi aprovado no Congresso Nacional para controlar a despesa, é bom o brasileiro e a brasileira saber que não está controlando nada. As duas maiores despesas do governo federal é pessoal e previdência. Essas duas despesas continuam aumentando além da inflação. Aí você deve perguntar, mas como é que o governo está cumprindo o teto? Por uma razão muito simples, ele está cortando o investimento. Ele aumenta pessoal e previdência e corta o investimento. A tal ponto, o governo federal já chegou a investir 114 bilhões de reais por ano e em 2020 vai investir 19. Portanto, não há nenhum ajuste e a dívida pública brasileira continua aumentando. Portanto, controle de despesa financeira ela não está nas PECs que foram enviadas aqui ao Senado e depois à Câmara dos Deputados. Bom, deputado, rapidamente, deputado Daniel Silveira quer responder rapidamente, 30 segundos, porque já tem deputado esperando nas comissões, deputado. Sem problema. Bom, primeiro é saber, o deputado se aprofundou mais no assunto, mas é só para deixar muito claro. O governo envia um pacote um pouco mais cheio, mais rico, para que chegue aqui no Parlamento, foi enviado primeiro ao Senado, para que a gente possa ajustar, justamente para isso que o Parlamento serve. Então, se mandasse aqui o governo um pacote muito vazio, não teríamos nenhuma reforma. Então, manda-se um cheio para que seja lapidado aqui no Congresso, para que a gente possa trabalhar pela população. Ok, deputado Daniel Silveira, obrigado pela entrevista. Deputado Mauro Benevides Filho, esse assunto está só começando aqui, Vera.